Agora está no ar a vinheta do evento. Na tela aparece um tecido branco, como que voando, que aos poucos vai se tornando amarelo. Pelas extremidades do quadro aparecem alguns retângulos que vão se sobrepondo a esta tela amarela. Nesses retângulos estão algumas imagens que lembram diferentes e multicoloridas tiras de tecido. Em cima do quadro aparece o título do evento e as informações desse vídeo. No centro da tela aparecem os rostos de Boal e Freire. Que, aos poucos, vão ficando maior e ganham quase toda a tela, até o ponto em que desaparecem. Eu, Rafael Alves Corrêa, estou nesse momento só com a minha voz e com uma imagem de floresta, localizada na Universidade Federal do Acre. Nas próximas telas apresentarei slides com o fundo preto e as palavras brancas, tendo na primeira tela especificamente um símbolo azul e laranja, escrito UFAC, e um símbolo verde, escrito Gesto da Floresta. A minha imagem está do lado direito da tela, pequena, estou com uma camisa laranja virada do lado avesso, sem desenho definido, com a gola cortada, deixando o ombro descoberto e o outro coberto. Minha barba, bigode e cabelo são grandes, pretos. Minha pele é entre amarelada e rosada. Meus olhos castanhos, meu nariz pequeno e boca pequena, com os lábios finos e dentes pequenos. Atrás de mim, a parede é branca e há computadores e duas janelas. Nesse projeto, meu orientador é o professor Dr. Flávio da Conceição, sou bolsista PIBIC-CNPq. O nome do projeto apresentado é Oprimido e Opressor, Luz e Sombra, Simbólico e Diabólico, processo de reflexão subjetiva na metodologia do teatro do oprimido na floresta. Nós estamos nesse processo, refletindo como essas dualidades, elas acontecem nessa região de floresta, e como isso acontece, os elementos subjetivos conversam dentro desse processo. Primeiramente, o oprimido e o opressor são é uma dualidade que a gente está trazendo para a reflexão, e nessa reflexão a gente, assim como a pedagogia do oprimido, a teologia da libertação, do oprimido, a gente tem entrado nessa questão do oprimido como discussão central, sabendo que todos nós temos essas dualidades, algumas pessoas com o oprimido mais forte do que o opressor, outros com o opressor mais forte do que o oprimido, e a gente está com o foco no oprimido como discussão central. E nesse processo a gente tem adentrado em como os jogos são importantes para trabalhar esses elementos, e para trabalhar esse elemento de reflexão, e de construção, que o jogo ele traz essa abertura para o oprimido trazer suas discussões que serão aprofundadas, ao longo das dinâmicas, com as outras técnicas presentes na árvore do TO, que tem, os jogos como esse tronco da árvore, que abre esse caminho para os outros elementos, para as outras copas, e como é importante esse processo dessa abertura e para entrar nessas discussões desses outros elementos e nesse aprofundamento desses outros elementos, aparecendo o jogo aí como fundamental para adentrar nessas outras questões
sensíveis e simbólicas, né? Nesse processo de desmecanização e dessa busca das nossas humanidades, né? E aí a gente nessa reflexão a gente tem questionado, né? E adentrado na história do teatro do oprimido, né? Que ele tem inicialmente essa relação com a gente próprio, né? E aí com o tempo ele vai tendo esse distanciamento das técnicas do agite próprio, né? É que o teatro de jornal, o teatro jornal, né? Tem essa relação, uma construção que foi feita em São Paulo a partir de práticas, né? Com o Boal ali, e aí o teatro invisível, né? Que teve essa relação, esse desenvolvimento na Argentina numa época ditatorial, né? O Teatro Fórum teve essa relação no Peru, né? Também com o Paulo Freire, esse processo ali na região. E aí, cada região, em cada contexto, foi sendo trabalhado elementos do que era relacionado com a gente própria, mas começou a ter particularidades de cada região, né? E aí, assim como o Arco-Íris Desejo também, né? Que é desenvolvido na França, né? Que o Boal percebeu que não estava sendo como nos outros processos em que a polícia estava ali na rua, né? Em épocas ditatoriais e oprimindo ali. A polícia não estava ali na rua, mas as pessoas estavam sendo oprimidas, né? E aí ele viu que a polícia estava na cabeça, né? Que a polícia estava nesse elemento subjetivo. E aí que ele começou a entrar nesse processo do Arco-Íris Desejo, né? Esses elementos subjetivos de construção. E como a gente vê, né, que em cada processo tem um contexto, e o Boal foi nesse processo desenvolvendo, né, o teatro do oprimido e essas técnicas. E aí a gente está refletindo sobre esse processo de desenvolvimento estético, né? E aí o Arco-Íris Desejo, como já foi dito, né, ele tem essa questão da subjetividade, né? Esse processo. E nesse processo de subjetividades, ele tem essa relação com a memória e com a imaginação, né? Quando a gente está criando, né, imaginando as coisas, a gente traz elementos da nossa memória. Quando a gente está trazendo elementos da nossa memória, a gente traz elementos da imaginação. E o tempo todo esses elementos vão se juntando e vão desenvolvendo nossos espaços subjetivos, né? E aí, nesse processo, ele traz também a questão da construção estética, do espaço estético, né? Quando a gente entra nesse processo do teatro, né? Um teatro, palco italiano, um teatro, arena, ou quais são os tipos de teatro que a gente convenciona, né? Mas também, não só esses espaços, podem ser os outros espaços também, como espaço de salão, que a gente cria, ou espaço de rua, que a gente trabalha um palco, né? Estabelece um palco e uma plateia a partir das pessoas que estão ali, né? E aí, nesse palco, que tem um espaço, começa a ser desenvolvido um outro, que tem um espaço físico, né? Nesse palco, começa a ser trabalhado um outro espaço, né? Que é o espaço estético, no qual uma caneta pode virar uma flor, um jogo de ações pode trazer esse elemento da floresta. E aí toda essa construção no espaço passa a ser estabelecida a partir da imaginação, da memória, de toda essa relação subjetiva, né? Esse espaço estético, né? Que além do espaço físico, a gente pode criar esse espaço estético, né? Nesse acordo entre a plateia e as pessoas que estão, né? No palco, né? E aí tem esse processo de criação conjunta, né? E aí o sonho e o afeto, né? O sonho como elementos mais inconscientes, né? E o afeto como elementos mais conscientes também, que tem relação com nossos sentimentos. A partir desses elementos a gente vai criando
essas atmosferas subjetivas, né, com a memória e com a imaginação. E aí, né, no Arco dos Desejos tem essa relação subjetiva e na estética do oprimido também, né? Esse processo mais subjetivo de construção que o Boal traz a partir também desse pensamento sensível e desse pensamento simbólico, que ambos são construídos socialmente, né? Quando a gente vê uma, uma numa poesia, né? A gente vê as palavras que são símbolos organizados de uma forma sensível. A gente vê uma imagem, né? Um desenho que tem cores ali, tem os símbolos e a organização sensível se comunicando ali. E aí, o Boal fala dessa importância dessa alfabetização simbólica e dessa alfabetização sensível também, para a gente poder acessar esses espaços e desnaturalizar elementos que o sistema constrói muitas vezes e trabalhar essa desmecanização e esse processo de construção desses elementos. E aí nisso, né, a gente vai vendo que esse ser humano tem uma complexidade, né? Que esse ser humano ele tem vários elementos que ele vai trabalhando, né? E o Leonardo Boff também traz a ideia dessa complexidade como essa conexão com os outros seres também, com a floresta, com os astros também, né? E aí, nesse processo, a gente tem trabalhado muito conversado muito sobre luz e sombra, né? Que o Paulo Freire traz, a sombra, né? E é importante a gente ler esse trecho do Boal para refletir um pouco sobre isso, né? Ao nascer, olhamos o que nossos olhos alcançam e nada vemos, apenas a cor cinza. Na medida em que nosso nervo óptico começa a ser estimulado por luz e sombra, organizamos nossa percepção visual distinguindo retas e curvas, profundidades e cores. Quando deixamos de olhar tudo ao mesmo tempo, é quando realmente começamos a ver. Vemos conjuntos, curvas e retas, profundidades e cores. Boal traz isso, né? Pensando nesse espaço físico de construção, né? E o Paulo Freire traz isso a partir dessa construção subjetiva também. Os oprimidos que introjetam a sombra dos opressores e seguem suas pautas temem a liberdade, à medida em que esta, implicando na expulsão desta sombra, exigiria deles que preenchessem o vazio deixado pela expulsão, com outro conteúdo, o de sua autonomia, o de sua responsabilidade, sem o que não seriam livres. E aí ele traz essa questão, essa importância de trabalhar essa autonomia e esse elemento que ajudaria essas pessoas a ocuparem esse espaço dessa sombra deixada pelo opressor, né? Para o opressor, oprimido não agir como opressor, né? E sim construir elementos de libertação. E aí ele traz esses elementos que a gente, na nossa pesquisa, a gente traz como luz, que é a autonomia, a libertação, o ser mais, a curiosidade epistemológica, a prática educativo-crítica, consciência de inacabamento, esperançar, elementos que nos ajudam a refletir sobre essa construção e acessar esse espaço de luz e preencher esses espaços que a sombra ocupa, né? O Boff, né, traz o elemento de simbólico e diabólico, né? Que ele traz esses trechos, né? Ao ver uma galinha e uma águia, você vai ver mais que uma galinha e uma águia. Você vai se confrontar com duas dimensões fundamentais da existência humana: a dimensão do enraizamento, do cotidiano, do prosaico, do limitado, o símbolo da galinha; a dimensão da abertura, do desejo, do poético, do ilimitado, o símbolo da águia. Pensando que a galinha é um elemento que tem essa relação com o ciscar, né, com estar ali no seu processo, e a águia como esse elemento que segue voo e que se conecta, né? Se conecta com o céu, com a terra, com as águas, né? E a partir de uma história em que fala, né, que uma águia que se via como galinha, né? E acreditavam que ela não voltaria a ser águia, né? Que ela sempre viveu como galinha.
até chegar alguém que a provocou a se ver como águia e ver que a sua natureza é águia, né? E quando ela olha para o sol, ela se conecta com o céu, ela voa, né? Segue o seu caminho como águia, né? Pensando nessa figura como esse elemento que tem relação, né, com os diversos espaços, né? E aí quando ele fala o simbólico de Boff tem origem no grego antigo, símbolo que significa congregar, reunir, trazer para perto. Literalmente significa lançar as coisas de tal forma que elas permaneçam juntas. Num processo complexo, significa reunir as realidades, congregá-las a partir de diferentes pontos e fazer convergir diversas forças no único feixe. Esse espaço de união, né, dos elementos e o conceito de diabólico, que provém do diabolim, literalmente significa lançar coisas para longe, de forma desagregada e sem direção, jogar fora de qualquer jeito. Diabólico, como se vê, é o oposto de simbólico. É tudo o que se desconcerta, desune, separa, opõe, essa relação, né, desses elementos que se juntam, né, com essa águia, com esses vários espaços e com essa galinha que fica ali no seu espaço mais individual. Como temos, né, esse individual e esse coletivo e como é importante a gente desenvolver, né, tanto a galinha quanto a águia, né, o simbólico, diabólico, oprimido e opressor, luz e sombra. Temos esses espaços em nós e como é importante a gente desenvolver. Na nossa pesquisa, a gente está em processo, né, com o gesto da floresta, adentrando nesses questionamentos, nesses elementos que ambos autores trazem, né, pesquisando com elementos do Ayrton Krenak, com outros textos, né, de pessoas que vêm pesquisando, né, e se aprofundando sobre essas questões da floresta, né, e aí a gente tem desenvolvido com o Gesto da Floresta, com o nosso grupo de estudos, né, essas reflexões a partir de oficinas, né, que a gente trabalhou e esse ano a gente está trabalhando com laboratórios e seminários, pensando em como esse processo acontece, né, na prática, nos processos de reflexão, nos textos, né, como os conceitos são desenvolvidos, né, e a gente tem questionado e discutido e trabalhado os jogos e desenvolvido esse espaço de reflexão. Por enquanto, né, nosso material está nesse processo. Grato aí por esse espaço e um ótimo Jitô a todas as pessoas participantes. Olá a todos e todas que estão aqui presentes. Muito obrigada pela participação. Eu sou a Gabi de Gardênia, tenho 29 anos, sou atriz, assistente social, professora em formação e pesquisadora no programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismos na UFBA, no qual delinei o meu mestrado com foco nas leituras de gênero dentro do Teatro das Oprimidas. E eu comecei o meu trabalho, gente, em 2017, juntando o serviço social com as leituras da sociedade e a prática do teatro do oprimido, com mulheres em situação de violência doméstica e familiar, no grupo de atuação especial em defesa da mulher e população LGBT no Ministério Público do Estado da Bahia. Bom, maturando meu trabalho, fui conhecendo mais o que é transformar a sociedade, e o que me possibilitou novas leituras e novas práticas, obviamente. Ou seja, fui percebendo a imensidão e o silenciamento da nossa história enquanto povo preto,
porque agora, particularmente, eu não considero mais falar sobre o teatro sem colocá-lo numa perspectiva de gênero e racial. Afinal de contas, a arte para a humanidade sempre foi feita por quem e para quem. Daí então, fiquei também, gente, curiosa e com a pulga atrás da orelha, porque, por exemplo, em anos de universidade pública, da qual eu fiz a minha graduação, eu só fui conhecer Paulo Freire quando saí da faculdade. E por que o nome oprimido e oprimida é tão negligenciado no Brasil e também, né, em outros mundos? A gente não quer usar esse termo. E como eu vou lecionar, começo a questionar através dos meus pensamentos como a pedagogia do oprimido se encaixa no meu trabalho de pesquisadora científica com o teatro das oprimidas. Eu quero entender esse caminho. Tudo isso porque acredito na contribuição que Bell Hooks chama de educação engajada, que, ao meu ver, não se limita apenas à sala de aula, mas também aos laboratórios cênicos, visto que são espaços de troca de saber, pois estou de acordo com o que Bárbara Santos coloca, né, que são instrumentos concretos para superar as desigualdades impostas por modelos de opressão. E os métodos de análise giram em torno de beber da fonte de Augusto Boal, em primeiro lugar, com o teatro do oprimido e outras poéticas políticas, pois não consigo mais refletir sem desmecanizar primeiro o meu corpo, reconhecendo que os tiras da cabeça, que é uma metáfora usada por Boal, nada mais é do que o silenciamento e o pacto com o opressor. Segundo, eu tenho que partir, né, já que estamos como pedagogias do Sul, desmecanizando o corpo, ao mesmo tempo que eu vou descolonizar o que nos fizer acreditar ser uma verdade universal. E isso tudo através de quê? De linguagens excludentes validadas por uma ciência higienista, machista, racista e genocida. Terceiro, compreendo a formação da sociedade brasileira a partir do sistema colonial, onde Munanga vai nos explicar o quanto o racismo foi e é um crime perfeito por arquitetar-se em estruturas de poder. E Sueli Carneiro direciona seu olhar ao corpo feminino preto, nos mostrando a animalização da nossa existência, o que podemos parafrasear junto a Patrícia Hill Collins como somos forasteiras de dentro, ou seja, querem dizer que nós não pertencemos a espaços nenhum. Nós, mulheres, nós, povos pretos, indígenas, pessoas da periferia. É de se considerar, né, que as lutas antagônicas trazidas por Marx e Engels pontuam sobre um modo de produção capitalista, que eu creio que explica muito bem, mas numa perspectiva do hemisfério norte. Veja bem, não quero desconsiderar as falas deles. Acredito sim na leitura de Marx e de Engels, porém, o ponto de partida para nós que somos artistas, professores de movimentos sociais, tem que se pautar a partir da exploração racial dos povos originários e africanos, seguidos de crítica aos papéis de gênero do modo patriarcal, do que é ser homem e do que é ser mulher. A gente não pode só ficar dentro de uma perspectiva que vá explicar de cima para baixo, certo? E aí, como eu me considero uma jovem iniciando essa carreira de professora, do teatro das oprimidas, de assistente social, eu trago para vocês a importância de todas e todos estarem comprometidos em levar Freire às salas de aula, mas também as práticas de mudanças da sociedade. Ao mesmo tempo, convido todas e todos a fazerem uma leitura de Carla Cotirene, do que é interseccionalidade e Lico Turri em Teatro do Oprimido e Negritude, porque a raiz dos problemas estão em vias que se cruzam de dominação e discriminação. E eu falo tudo isso porque espero alcançar, na minha futura profissão, caminhos efetivos de uma educação engajada, que construi saberes e práticas com estéticas progressistas e expressões de nossas vivências para revolucionar o mundo e devolver o poder ao povo. É por isso que eu estou aqui, para falar um pouco do que já aprendi e para que outras pessoas troquem comigo suas experiências e possamos esperançar por dias melhores. É isso, muito obrigada.
pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das mesas que tá rolando com as falas aqui no Gitou. E hoje eu, Sá Preto, vocês estão vendo meu nome institucional em alguma parte desse vídeo, estarei falando sobre o meu projeto, na verdade, um recorte do meu projeto de pesquisa, que é vinculado ao programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Maranhão, que se chama O Teatro do Oprimido e a Performance Ruidosa, dimensões estético-políticas na relação entre espectatrizes e espectatores e o acontecimento teatral. Esse trabalho ele tem orientação da professora Michele Cabral da Fonseca e essa comunicação também. Essa comunicação, na verdade, é um recorte dessa pesquisa e hoje eu vou falar sobre os entrecruzamentos do teatro do oprimido e da performance ruidosa, pensando a participação de espectatores e de espectatrizes como vetores criativos da ação cênica. Esse trabalho de pesquisa atual, vinculado ao PPG da UFMA, ele é desdobramento de um trabalho que eu comecei lá na graduação, né, que eu fiz junto à Universidade Federal de Pelotas, em que eu falava sobre o teatro do oprimido e a performance ruidosa, um nome parecido, porém, na UFPEL eu chamei de Caminhos de um Coringa Performer. Foi uma pesquisa autobiográfica sob orientação da professora Fabiane Terrada. E durante esse período, de 2015 a 2019, eu compus o projeto de extensão Teatro do Oprimido na Comunidade e a partir daí, também das experiências de formação que a prática com o TO na UFPEL me possibilitou, eu formulei algumas percepções sobre o teatro do oprimido e também a partir desses estudos do Augusto Boal e desses escritos que ele sistematiza, né, no teatro do oprimido. Então, para quem não conhece o teatro do oprimido, eu vou fazer uma rápida contextualização. O teatro do oprimido, ele é um conjunto de práticas teatrais que foi sistematizado por um teatrólogo brasileiro chamado Augusto Boal e também os seus coringas, né, uma prática coletiva. Ela surge no contexto brasileiro, com experimentações teatrais no contexto do período da ditadura militar, mas também se desenvolve em outras partes da América Latina. Né? Então, a partir disso, desse sistema de teatro, Boal apresenta uma série de caminhos técnicos, uma série de abordagens das ferramentas teatrais, e ajuda a sistematizar a partir de toda a sua bibliografia das suas práticas, tanto no teatro do oprimido entre as poéticas políticas, como com os 200 jogos para atores e não atores, ajuda a sistematizar e compartilhar um pouco dessas práticas e desses elementos que configuram a área de teatro. Boal, o que é o teatro oprimido? O teatro oprimido é um conjunto de formas teatrais que começaram a ser criadas aqui no Brasil em 1971 e que permite ao oprimido, como artista, se expressar através da linguagem teatral. O oprimido surge num contexto em que a necessidade de praticar um teatro crítico era fundamental. Então, a gente ainda vive essa urgência, né? O teatro do oprimido tem uma história larga com diversas comunidades no mundo. E nesse contexto das comunidades, de grupos que acabam se aglutinando por objetivos, por exemplo, sociais, por causas sociais, ou determinadas violências sociais que partilham, esses grupos também forjam estéticas próprias, né? Então, esses entrecruzamentos do teatro do oprimido, e que eu vou falar especificamente do Teatro Fórum, vão ser postos em diálogo com essa prática da coletiva Ruidosa Alma, né? Uma coletiva transperformática que pensa também, é uma comunidade local que pensa sobre as suas opressões e que faz uma prática relacional, que pensa questões das opressões e que de alguma forma está conectada a esse universo do teatro do oprimido. Então, a partir da técnica do Teatro Fórum, a gente vai pensando como que a gente dialoga, como que a gente traça paralelos com essa prática política de intervenção que conta com a ação de espectatores e de espectatrizes na sua cena, que é desenvolvida pela coletiva Ruidosa Alma. A coletiva Ruidosa Alma, ela surge no ano de 2016, no contexto da cidade de Pelotas. Na época, eu
tinha uma prática vinculada às questões teatrais, à música, mas também ao curso de teatro da Universidade Federal de Pelotas. A Rucha Carlo também, que tinha uma prática vinculada ao universo da dança, tem uma prática vinculada ao universo da dança, mas nessa época vinculada ao curso de teatro também. A gente se encontra e começa a pensar como que a gente vai desenvolver tudo de uma maneira muito orgânica, se deu também, como que a gente vai desenvolver um espaço criativo em que a gente possa comportar as nossas questões de fato. Porque a gente estava se dando conta que aquele modelo apresentado na graduação tinha muito a nos ensinar, mas falava de um ponto de produção teatral muito específico. A gente decidiu que a gente tinha um campo estético a investigar que partia das nossas necessidades, das nossas inquietudes, e de alguma forma isso sempre esteve vinculado a esse universo do teatral, do performático, mas da inquietação, né? Então, o que eu gostaria de trazer, então, do teatro do oprimido é localizar hoje o nosso pensamento sobre a prática do teatro-fórum. O que é o teatro-fórum? O teatro-fórum é uma prática de teatro em que a gente representa uma cena de opressão e a gente convida os espectadores a substituírem a personagem oprimida e buscar alternativas de resolução daquela situação, ensaiar para a vida real. E esse método tem como objetivo estimular o diálogo, ou seja, como é que a gente pode, através da visão crítica da sociedade, a visão crítica que a gente tem sobre o real, a gente representa esse real e a gente busca a conversa, a troca de ideias, a troca de experiências sobre esse real. Ou seja, eu vivo o real, né? Eu olho para o real com olhos críticos, eu represento o real e eu te pergunto, como é que a gente pode fazer para tornar isso mais fácil, melhor? Como é que eu posso transformar esse real em uma realidade que seja mais acessível para mim, que seja melhor para a minha vida? Essa dimensão relacional fez com que a técnica se popularizasse não só na América Latina, mas em diversas partes do mundo. Até o ano de 2014, segundo o livro Teatro do Oprimido e Negritude, do Lico Turli, o Teatro do Oprimido, especialmente o Teatro Fórum, estava presente em mais de 77 países, ou seja, uma presença considerável, pensando que a gente tem um modelo de dominação que não é europeu, que não é brasileiro, que é europeu, né? E é uma prática que advém de um contexto latino-americano, né? Então, justamente por talvez mexer com esse tripé fundamental e com esse lugar cristalizado do espectador. Então, o Boal oportuniza de uma maneira muito prática um exemplo através do Teatro Fórum, mas também de outras práticas, mas do Teatro Fórum de uma forma muito nítida, o que ele quer dizer com compartilhar os recursos da linguagem teatral. Isso a gente vai encontrar também em outras formulações e outros arranjos cênicos que estão vinculados à performance, e no caso da Coletiva Ruidosa Alma, a gente vai perceber que essas práticas, elas têm 3 pontos em comum centralmente. O primeiro é uma dimensão de trabalhar com opressões que circundam aquele determinado contexto ou aquele determinado grupo local. Então, as montagens, tanto no Teatro do Oprimido, a partir das opressões para a cena fórum, que é relacional, quanto para a performance ruidosa, partem de opressões que são vivenciadas de uma maneira mais ou menos próxima daquele grupo. Dados da realidade são transformados em codificações cênicas, né? Numa escrita cênica, num trecho de cena em que a gente vai encontrar um personagem opressor e que a gente vai encontrar um personagem oprimido. Tanto na performance ruidosa, como nessa performance Altar da Pátria, quanto nessa performance que o Teatro do Oprimido, de alguma forma, propõe, que também é um modelo de performance. Né? Então, o segundo elemento, além desse da opressão, cenas que partem das opressões daquele grupo, a gente tem a dimensão relacional. Os espectadores intervêm na cena do Teatro do Oprimido. Então, eles observam, os espectadores e as espectatrizes observam, avaliam e pensam de que maneira vão intervir no fenômeno teatral. Então, eles elaboram uma ideia é elaborada sobre aquela cena que se vê e uma intervenção é feita de maneira individual, no geral. Na performance ruidosa, existem tanto intervenções que são individuais desses espectadores, momentos em que uma pessoa individual protagoniza
aquele momento de intervenção no fenômeno cênico, mas também momentos de intervenção coletiva, em que a gente vai poder ver nesse vídeo. Tem bastante gente segurando e quero ver bastante gente gritando também. O que eu vou falar e vocês vão repetir. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Brenda ali! Brenda ali! Onde está? Onde está? Brenda ali! Brenda ali! Onde está? Onde está? Alanisburgo! Alanisburgo! Onde está? Onde está? Bruna dos Santos! Bruna dos Santos! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Brenda ali! Brenda ali! Onde está? Onde está? Alanisburgo! Alanisburgo! Onde está? Onde está? Bruna dos Santos! Bruna dos Santos! Onde está? Então, o que a gente vai encontrar? Essa intervenção no teatro do oprimido, sustentada por essa performance solo, enquanto na performance da Ruidosa Alma, podendo ser uma intervenção solo, mas sendo uma intervenção coletiva, nesse caso específico. Então, quais são os recursos que foram utilizados por essa coletiva para pensar a sua intervenção e a sua direção? Bom, no teatro do oprimido, a gente tem um coringa que para a ação dramática e convida o espectador ou a espectatriz a intervir na cena. Na performance ruidosa, todos são convidados a intervirem na cena. E eles precisam ser mediados. Eles não conhecem a totalidade do jogo, mas eles sabem que estão participando de uma situação política e de que é preciso intervir. Então, esses espectadores adentram a cena e são direcionados a partir de duas estruturas básicas. O primeiro é o jogral, um elemento básico, muito utilizado em manifestações públicas, mas também muito presente no teatro de alguma forma, como uma alternativa de alegorizar coros, ou então construir uma presença maior, seja vocal ou seja de corpo, nas cenas. Então, essas intervenções coletivas que acontecem na cena da coletiva Ruidosa Alma vão suscitar um borrar de barreiras entre aquilo que se vê, aquele espaço do espectador tradicional, e aquele lugar que se faz. E por último, como que isso suscita um processo de revisão crítica sobre a realidade, né? Como que isso denuncia fatos que são importantes para um determinado grupo social e visibiliza demandas sociais. Então, eu espero que vocês gostem, assistam esse final desse trecho, e quem tiver muito interessado, tiver um pouco mais a fim de conhecer sobre o que está rolando nessa pesquisa, vai poder conferir nos anais desse evento, mas também daqui um ano com a publicação da minha dissertação. Então eu espero que vocês curtam e que vocês conheçam tanto mais o trabalho do Teatro do Oprimido, que a gente possa se instrumentalizar para pensar teatros mais emancipatórios, que nos coloquem muito mais perto de um teatro de revolução do que de uma televisão. Então, se vocês estiverem interessados, entrem em contato comigo, que eu compartilho tudo com vocês. Um beijo e até mais. Gostaria de pedir ajuda de vocês, por favor. Quem pode me ajudar? Quem puder se levanta? Quem puder se ajudar? A gente vai levantar esse pouco.
Só quem se importa, gente. Não. Venho, gente. É meio pesado. Tem bastante gente segurando. E quero ver bastante gente gritando também. Porque eu vou falar e vocês vão repetir. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Brenda ali! Brenda ali! Onde está? Onde está? Brenda ali! Brenda ali! Onde está? Onde está? Alanisburgo! Alanisburgo! Onde está? Onde está? Bruna dos Santos! Bruna dos Santos! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Brenda ali! Brenda ali! Onde está? Onde está? Alanisburgo! Alanisburgo! Onde está? Onde está? Bruna dos Santos! Bruna dos Santos! Onde está? Onde está? Brenda ali! Brenda ali! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde deitarei? Eu não deitarei! Verde esplêndido! Verde esplêndido! Por isso eu grito! Por isso eu grito! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Brenda ali! Brenda! Olá a todos, meu nome é Samara, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros, uso uma camiseta preta, uma gargantilha, um piercing de nariz em formato de argola, brincos circulares nas cores rosa e azul. E hoje venho apresentar como comunicação oral a proposta do meu início de pesquisa do doutorado em artes lá na UFMG. E aí a gente vai trabalhar com conceitos sobre a pedagogia da libertação, o ser mais, de Paulo Freire, a teologia da libertação, de Leonardo Boff, e a estética do oprimido, de Augusto Boal, pensando em que aspectos esses caminhos dialogam, né? Pensando sempre na perspectiva do oprimido, da oprimida. É a partir daí que a gente começa essa discussão, ou seja, a partir da opressão. E pensando, né, que nós somos seres totais, nós somos seres inteiros, nós somos seres humanos em nossa complexidade e que as nossas relações permeiam muito pelo afeto. O afeto, lá no conceito de Spinoza, de afetar e ser afetado. O afeto, então, como a experiência, né? A experiência que atravessa, que transforma. E se a gente está falando de opressão, a gente está falando também de sentimentos, porque essa opressão, ela gera em nós, né, no oprimido, na oprimida, aspectos socioafetivos que nós precisamos desenvolver e considerar nos nossos processos de ensino e aprendizagem. Então, o que acontece? A teologia da libertação, né, do Leonardo Boff, surge num contexto de repressão militar, assim como o teatro do oprimido, assim também como a pedagogia do oprimido, ou seja, essas ideias borbulham num mesmo contexto de resistência, né? E essa resistência, essa luta, ela precisa se dar pelo amor e não pelo ódio. Paulo Freire fala que
ao lado da coragem para lutar, é necessário a coragem para amar, buscando aí para uma educação que faça sentido. E essa educação que faz sentido é a educação que não menospreza o lado emocional, o lado socioafetivo, nosso lado socioafetivo, em detrimento do racional e do cognitivo. Não há essa separação, não tem como trabalharmos as nossas questões dissociando coisas que não são dicotomizadas, estão intrínsecas. No meu desenvolvimento, na minha inteligência, eu também estou desenvolvendo outros aspectos que dizem respeito aos processos, tanto físicos que está acontecendo nas sinapses, conexões, como também como eu me sinto, a forma como eu reajo. E aí a estética traz para gente um caminho, de se trabalhar com essas percepções, de desenvolver essas nossas potencialidades. E com isso, nós vamos conseguir atingir a proposta que é o que permeia a teologia da libertação, que é desenvolvimento, formação crítica, sermos seres capazes de refletir, analisar e construir e formar uma opinião e, consequentemente, nos posicionarmos. E, a partir daí, dessa consciência, dessa conscientização, dessa percepção, dessa nossa relação, também desenvolvermos algo que é muito importante, que é a nossa autonomia. É essa autonomia que vai trazer a liberdade para o opressor, para o oprimido, para a oprimida. Essa liberdade, esse desvincular da opressão, porque a partir do momento da consciência, eu tomo consciência, formo a minha opinião e começo a desenvolver também com a ajuda de tudo que eu sinto, de toda a minha motivação, de toda a minha ideologia, sim, porque não somos imparciais, não existe essa possibilidade, sempre vamos ser porta-vozes de uma ideia, de um discurso, porque nós somos, frutos de uma sociedade e nós somos o resultado disso. Então, o que esses conceitos, o ser mais, como sermos mais nas nossas relações de aprendizagem, como realmente desenvolvermos as nossas potencialidades, as nossas habilidades artísticas, a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, desconsiderando os aspectos afetivos, psicológicos, sensoriais, perceptivos, não é possível. Mas como esses ambientes de ensino, eles, de alguma forma, nos subvertem a um conhecimento científico, cartesiano, estrutural, racional, não que seja um problema, mas
que não ignore todas as nossas outras habilidades que também são necessárias nesse processo. E é sobre ser mais do que nós estamos sendo. É sermos mais autônomos, mais ativistas, mais motivados, porque para lutar, para sonhar, é preciso força de vontade. E se essa força ela não parte de um genuíno querer, mas de uma convenção, aí nós temos um problema. Tudo isso, gente, para falar que a educação precisa fazer sentido. E a arte, ela vem como proposta de dar sentido para as coisas. E mais do que isso, mais do que dar sentido, é dar espaço para que a gente sinta, para que a gente se sinta, para que a gente sinta os outros, as outras, para que a gente se transforme e para que a gente se torne e venha a ser o que tanto buscamos, que é uma educação mais justa, igualitária, uma sociedade que consiga viver em harmonia, com solidariedade, ética e amor. Muito obrigada. Saudações, eu sou a Manuela Cajado e vou apresentar hoje o meu trabalho na GITOU 2021, né, com o tema Esperançar, Recriar e Resistir, né, resistir. É as pedagogias do Sul. Então, eu estou falando aqui de Fortaleza, sou multiplicadora de teatro do oprimido, graduada em psicologia e venho estudando aí, fazendo formações no campo da política nacional de saúde mental e interseções com o pensamento de Boal, com a estética do oprimido, com o teatro do oprimido. Atualmente estou em doutoramento pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campo da psicologia, e estudo a estética do oprimido na atenção à saúde mental no Brasil. Dentro desse estudo, eu venho fazendo um aparato teórico em que eu tenho intitulado O Oprimido na América Latina. E aí, coadunando aí com as pedagogias do Sul, com o tema da GITOU esse ano, né, é oportuno o meu estudo teórico em que eu faço uma aproximação entre os pensamentos de Augusto Boal, Alfredo Monfá e Paulo Freire, né?
O meu resumo nesse ano chama Praxis Libertária na América Latina, a Pedagogia, o Teatro e a Psicoterapia do Oprimido. Parto dessas 3 obras, né? Queria aproveitar e mostrar, né? Aproveitar que está em vídeo, mostrar a 6ª edição do Teatro do Oprimido, já tem outras recentes, Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas do Augusto Boal, a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire e a Psicoterapia do Oprimido, Ideologia e Técnica da Psiquiatria Popular, desenvolvido por Alfredo Monfort, da Argentina. E aí, para a apresentação hoje, eu vou partir de um pequeno texto do Monfort, em que ele publica aqui, nesse trabalho que o Moacir Gadotti organizou com outros colaboradores, que é da década de 90, do final da década de 90. Paulo Freire, uma biobibliografia. Aqui, né, tem um texto do Monfort, que escreveu a Psicoterapia do Oprimido. E ele intitula o seu pequeno textinho chamado Educação contra a Loucura. E aí eu vou partir desse texto porque eu estou querendo trazer essas perspectivas na América Latina de praxis libertárias, né? A partir dessa trilogia que eu chamo, e partindo do Monfort nesse texto, porque ele cita a sua influência direta com Paulo Freire e de Boal, como também um que foi influenciado também pelo Paulo Freire. E aí o Monfort traz nesse texto a influência não só do Paulo Freire, mas 2 outras influências importantes para os nossos outros autores, tanto o Freire quanto o Boal, que é o Frantz Fanon, né, grande influência ali na década de 70, citado por outros autores como Fanon e Freire, extremamente lidos aqui na América Latina, né, na década de 70, e que foi inspirando, né, a perspectiva em que eu vou trabalhar nesse resumo, que é a concepção sobre cultura, nos 3 autores, né, que se aproximam e que vão se inspirar nessa perspectiva principalmente no livro Condenados da Terra, do Frantz Fanon, em que ele vai discutir essa introjeção do colonizador e como os 3 autores vão problematizar essa cultura do dominador, né? E aí que Paulo Freire fala dessa cultura do silenciamento, e que o Alfredo Monfort vai trabalhar numa instituição psiquiátrica. O texto dele ele está discutindo o seu trabalho, ele vai fazer uma análise teórica a partir da prática que ele desenvolve em um hospital psiquiátrico na Argentina. Com a influência do Fanon, com a influência de Paulo Freire. Então ele vai e cita um pouco, por exemplo, as palavras geradoras, né? Que ele vai trabalhar com os usuários, né? E aí ele vai discutir um pouco como essa cultura eurocêntrica, né, dominadora, patologiza o sofrimento, patologiza o modo de ser e de viver dessa população pobre, empobrecida, oprimida, né, na Argentina, onde ele está discutindo, e aí ele vai discutir como é toda essa colonização, né, aqui na América Latina, né?
né, pelos povos europeus, que vão impondo, né, os modos de viver, as religiões, os saberes, as práticas de autocuidado. Então, o Monfá vai discutir isso a partir das proposições que ele faz no hospital em que ele trabalha na Argentina. E a partir disso ele propõe o que ele vai chamar de psiquiatria popular, né? Que é a partir da fala dos internos, a partir da sua existência e da sua cultura, da recriação ou a criação de si, a criação da sua própria cultura, trazendo, né, as suas ancestralidades, as suas formações, as suas experiências, né, a sua fala. Então, o cuidado a partir da fala, da escuta, da problematização das experiências de vida, do viver, do cotidiano, né? Assim como Paulo Freire, então, o Monfá vai discutir a partir dessa cultura europeia que patologiza, né, diagnóstica, tira o sujeito do seu convívio social, né, esse modo manicomial. Então ele vai falar dentro dos hospitais aqui na América Latina. O Freire vai falar no campo da educação, dessa formação inicial do sujeito. E o Boal vai falar desse campo das artes, né, do teatro, do campo social, todos desenvolvendo praxis, pensando sobre a sua prática e elaborando teoricamente modos de intervir, né, modos de favorecer que os sujeitos oprimidos, né, trabalhem para a sua libertação, pensem sobre a sua libertação, problematizem o seu cotidiano, desnaturalizem práticas que não são naturais, que são culturais. Então, a partir disso é que eu trago essa discussão, essa apresentação um pouco sobre a cultura, né, sobre essa que os autores trazem, né, essa cultura de dominação europeia imperialista, colonizadora, e como nessas diferentes instituições nós podemos, né, nos inspirar nessas experiências, nessas práticas que eles né, realizaram ali na década de 70 e que foram realizando ao longo dos anos, né? Hoje o Monfá ainda é vivo. Infelizmente, Paulo Freire não é, né, nenhum Boal, mas assim, nos deixa um legado. Então, é a partir do legado dessa construção, inspirando nessas construções na América Latina, né, que aí eu trago para o evento na perspectiva, né, de nos fortalecermos para os enfrentamentos que a gente precisa estar fazendo agora diante de tantas dificuldades, né, de tantos ataques que a gente tem vivido. Então, essa é a minha contribuição. Deixo uma saudação a todos, né, a todos e a todas, para a gente se inspirar, né, nessas pedagogias para resistir. Um abraço. Agora está no ar a vinheta de fechamento do evento. Na tela aparece um fundo amarelo, que vai sendo tomado por tiras que lembram tecidos. Aparecem então as informações com a ficha técnica deste evento. Essa ficha desaparece e na sequência aparece uma barra branca no centro da tela com as logos dos realizadores, apoiadores e produtores do evento.